todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Oi, Jacaré de Tanga! Você que está chegando agora, não esqueça de sentar o dedo no like, compartilhar ao máximo, curtir esse comentário, que eu vou mostrar para vocês aqui uma publicação que saiu no Instagram do Eduardo Bolsonaro, mas eu vou mostrar também aquilo que nós havíamos dito para vocês ao vivo. Quem estava aqui acompanhando ao vivo a transmissão que eu fiz do depoimento do Mauro Cid, e no momento que o Fux fez as perguntas, e eu falei, o Fux acabou aí com o processo. Estavam acompanhando, né? Ao vivo, Betânia Silva, teve muita gente que não pôde acompanhar, porque nesse horário eu estava trabalhando, né? Era um horário um tanto quanto ingrato. E nós vamos falar deste assunto propriamente dito. E eu quero mandar um abraço também para Ana Supira, que mandou mensagem para mim dizendo assim, poxa, Kleber, o que eu entendo de direito eu aprendo com você nas lives, mas eu confesso que eu fiquei perdido, não entendi nada do que aconteceu, do advogado Bolsonaro. Nós vamos falar a respeito disso para vocês, um pouco aí de estratégia jurídica, o que vai vir, né? E a demonstração de um tribunal de exceção, porque eu acho que tem muita gente aí que está angustiada querendo saber, né, a respeito disso. Então vamos lá, eu já vou começar direto no assunto. Eu vou colocar aqui, né, a postagem do Eduardo Bolsonaro no Instagram dele, e para vocês verem que como a gente transmitindo ao vivo, consegue pescar as coisas ao vivo para vocês, né? Então ali é legal, porque eu não estou só colocando ali e deixando na tela, eu vou comentando com vocês o que está acontecendo da forma jurídica, política, ou quais são os efeitos. Olha só, vou me hidratar aqui porque vai precisar. Presta atenção no que o ministro Luiz Fux fez hoje no julgamento e como que em duas palavras ele desmonta a farsa do golpe. Tá duvidando, você que não viu? Presta atenção. Olha só isso. Ministro, quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, né? O miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, né? Próprias mídias sociais, né? Tudo, a gente sabia. Mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de sítio e etc. e tal. Esse documento vai assinar? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, é que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Excelente pergunta do ministro Luiz Fux. A resposta do Cid... Tá aí. Isso daqui foi publicado pelo Bruno Zambelli e depois repostado pelo Eduardo Bolsonaro. Veja só, por que é fundamental a pergunta do Fux? Fux é juiz de carreira. Ele, como juiz de carreira, ele está acostumado a ver depoimentos e mais depoimentos. Ele fez duas perguntas. Essas duas perguntas desmontaram. A primeira é a seguinte, quem tinha relacionamento com as questões dos quartéis e tudo mais, vocês tinham ali relacionamento? E o Mauro Cid, nós do Palácio do Planalto não sabíamos de nada, não tínhamos contato com o pessoal lá dentro, não houve nenhuma ordem emanada de dentro do Palácio do Planalto. E depois ele vem com a pergunta crucial. O presidente Bolsonaro assinou esses decretos? Não assinou decreto nenhum. Se o presidente não assinou decreto, não há início da ação. Porque para se iniciar uma tentativa de golpe, era condição imperativa, condição sine qua non, a assinatura dos decretos. O que havia ali era um estudo e consulta às pessoas responsáveis. Depois, no decorrer do depoimento do Mauro Cid, outras coisas foram aparecendo e o ministro Fux fez uma última pergunta, porque ele foi muito breve. O que ele queria, o Mauro Cid, dizer com bravatas? Militares que faziam bravata. E o Mauro Cid deixou claro que sempre falou para os militares que não iria acontecer absolutamente nada. Portanto, nós estamos diante de uma situação que expõe, detona a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República. Por óbvio que para os demais ministros isso pouco interessa, porque, como eu já disse, é um julgamento de exceção dentro de um tribunal de exceção. O problema para eles é que essas perguntas do Fux e a maneira como para ele encerrou rapidamente o depoimento, ficou cristalino que o ministro Fux percebeu a contradição daquilo que passou a Polícia Federal, da denúncia oferecida pelo PGR e o depoimento do Mauro Cid. Não existiu nenhuma minuta de golpe, porque esse instrumento nunca foi apresentado. Ninguém conhece essa minuta, ninguém conhece o texto dessa minuta, ela não está estampada em lugar nenhum, porque na verdade essa minuta é uma farsa construída. Ninguém que vai dar golpe vai fazer assim, não, eu vou agora igualzinho o Papaléguas com... Você lembra o Papaléguas com o Coyote? Que o Coyote fazia os planos, colocava golpe, nesse dia eu vou pegar um careca, vou fazer isso daqui e tal. Não existe isso. Quem vai dar golpe vai lá e dá o golpe pronto. E o que eles chamam de minuta de golpe seria minutas de decreto de estado de sítio ou estado de defesa, ambos previstos na Constituição Federal. Só que quando o Cid fala que o presidente Bolsonaro foi lá e fez uma alteração, é porque a sugestão que foi trazida para eles de decreto de estado de sítio e estado de defesa previam a prisão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o presidente Bolsonaro fez a alteração para colocar neste decreto, caso fossem constatados pelas auditorias firmadas pelo Exército, as chamadas fraudes nas urnas eletrônicas que estavam sendo investigadas. Quando o presidente viu que não tinha absolutamente
absolutamente nada, ele simplesmente fez a mala e rumou para os Estados Unidos. Aliás, isso também disse o Mauro Cid. O problema é que quem não assistiu porque estava trabalhando, quem não viu o depoimento como um todo, e a grande maioria da população brasileira, fica somente aquilo que a Globo e a CNN e o UOL estão estampando. Vocês querem ver só? Eu tive a pachorra de fazer uma busca e estava aqui estudando. Nesse exato momento eu estava relendo absolutamente tudo e vendo novamente o depoimento. Assisti esse depoimento já 3 vezes no que tange tanto as perguntas do Fux quanto as perguntas dos advogados para o Mauro Cid. E aí eu fui fazer uma pequena busca aqui naqueles sites que eu mais procuro, né? Que sempre estão ligados à política. E olha só que surpreende, hein? Olha só isso aí. Palavras do Bolsonaro aqui. Não tem por que me condenar, diz Bolsonaro no STF. Em crise, Mauro Cid diz que saiu atirando para tudo quanto é lado. Eduardo Bolsonaro comemora a intervenção de Fux em audiência com Cid. Bolsonaro rejeitou o protesto para parar o país em 2022, diz Cid. E aí, eu venho aqui para uma matéria do Paulo Capelli, que eu espero pegar. Espero também que eu não tenha mais nenhum áudio, porque a bateria da minha caixinha de som foi-se. Eles já tiraram aqui a do Paulo Capelli, porque é aquilo que eu falo, né? Quando vem as coisas que realmente pegam, eles tiram rapidamente. Mas eu pego aqui essa parte aqui. Não, acho que é já... Não, minto, retratando aqui. Essa é a do Paulo Capelli. A do Bolsonaro rejeitou o protesto para parar o país em 2022, disse. Mauro Cid afirmou após derrota para Lula... Afirmou o quê? Após derrota para Lula, Bolsonaro foi contra manifestações de caminhoneiros por temer crise econômica. Bolsonaro não queria manifestação de caminhoneiro bloqueando estradas e parando o país. Em seguida, Cid complementou. Bolsonaro disse que uma crise econômica por conta de bloqueio de rodovias cairia na conta dele. Em seu relato, Mauro Cid também confirmou a informação revelada pela coluna em janeiro de 2023, informando que a ala radical bolsonarista chegou a discutir a prisão do ministro Alexandre de Moraes para evitar a posse de Lula. Vocês acham que alguém que queria dar um golpe estaria preocupado com a questão econômica? Não deixa os caminhoneiros pararem o país. Isso pode prejudicar o país, pode prejudicar as pessoas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que eu duvido que esses nojentos, vagabundos dessa imprensa corrupta vão querer colocar na conta do Bolsonaro. Isso eles não querem colocar. Você que está arrasado no momento duro daquilo que você observou, a população nas ruas, você que está arrebentado depois de ser proibido até de fazer vídeo dentro da própria residência oficial, você como presidente da República que foi proibido de colocar o delegado da Polícia Federal que você quisesse, superintendente da Polícia Federal, você que foi proibido de exibir imagens de você na embaixada, depois de tudo o que aconteceu, uma pessoa que é amplamente perseguida. Se esse cara realmente fosse um sujeito como aquele que hoje está ocupando a cadeira do Palácio do Planalto, você acha que ele estaria preocupado com a população? Esse depoimento do Mauro Cid mostra o quanto Bolsonaro resistiu o tempo todo àqueles que queriam que realmente fosse feito alguma coisa no sentido de não permitir que Lula sumisse. Se não houve golpe, não houve graças ao Bolsonaro. Ele não assinou o decreto, mas mais do que isso, Mauro Cid confessa em audiência pública que Bolsonaro estava preocupado com a população. Antes de se preocupar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, se os caminhoneiros parassem o país naquela ocasião, implodiria o país. Todos aqui se lembram o momento, como estava a situação. E Bolsonaro se preocupou em não incentivar uma paralisação dos caminhoneiros porque estava preocupado com o Brasil, com a economia. No meio do depoimento, eu vejo, né, e aí eu faço as críticas àqueles que são os revolucionários de sofá. A gente está mostrando um depoimento importante, onde existe toda uma farsa, como eu afirmo e continuo afirmando como profissional do direito, que é uma farsa jurídica. Vocês acham que Bolsonaro não pensou no país ao invés de pensar nele quando você ouve que ele não queria que a economia fosse a bancarrota? Isso mostra o quão grande é Bolsonaro. Se ele tivesse realmente preocupado com poder, em dar golpe, em querer assumir, ele teria colocado os caminhoneiros contra o sistema. Ele não fez isso. Ele não fez isso, pelo contrário. Mauro Cid deixou claro que em momento algum Bolsonaro incentivou as pessoas a acamparem em frente aos quartéis. Mas aí olha só o absurdo. Eles querem punir o Bolsonaro por uma falsa omissão. Ah, mas ele em momento algum desincentivou. Mas alguém dá golpe por omissão? Olha que interessante. Vocês conhecem na história mundial alguém que deu golpe por omissão? Eu não conheço. Eu nunca ouvi falar. Pois querem condenar o Bolsonaro porque, em tese, ele não teria pedido para as pessoas se desmobilizarem. E qual foi a afirmação do Mauro Cid? O Bolsonaro disse que não foi ele quem convocou. Portanto, não seria ele a desconvocar. Veja só a linha de raciocínio. Pare e pensa comigo. Se Bolsonaro tivesse pedido para as pessoas saírem de frente dos quartéis e ainda assim tivesse ocorrido o 8 de janeiro, a afirmação deles seria de que Bolsonaro foi o responsável pela mobilização, já que ele também foi o responsável por tentar desmobilizar. Se o Bolsonaro tentou desmobilizar é porque ele tinha os contatos, ele sabia, ele deu a ordem. Olha só, as pessoas obedeciam ao Bolsonaro, ele deu a ordem, ou eles desrespeitaram a ordem que foi dada depois pelo comandante? Prestem atenção nesse detalhe. Como é que Bolsonaro pode dar um golpe por omissão porque ele não desmobilizou? Só que aí veio uma pergunta crucial do advogado do Bolsonaro. Por um acaso, você que era o ajudante de ordens, portanto, a testemunha, o delator, em algum momento ouviu falar da manifestação do 8 de janeiro? Porque
Porque o que liga a violência, porque é o único elemento que eles têm de violência, as pessoas ficaram pacificamente no local durante meses. Foram 2 meses de movimentação e de mobilização. E o Mauro Cid diz que nunca, em momento algum, ele soube, nem mesmo antes, 1 dia, 2 dias, 3 dias antes do ato do 8 de janeiro. O sujeito que é o delator seria a testemunha principal. Vejam como não se sustenta a farsa. E é justamente isso que a gente tem preocupação de mostrar para vocês. E por que os advogados não foram mais incisivos? Por que eles não brigaram? Por que eles não falaram? Porque não é o momento. Não é o momento dos advogados utilizarem as armas que eles têm. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mauro Cid falou que só tinha apreendido 9 celulares dele. Ele tinha 9 celulares que foram apreendidos. E 3 computadores. Só tinha esses 9 e 3 computadores. E se os advogados pedirem perícia? Sabe por quê? O advogado do Bolsonaro, Ana Sucupira, isso você que não conseguiu enxergar nem nada no momento da defesa, ele questionou 2 coisas. Primeiro, quem utilizava um perfil de Instagram, Gabriela, não sei das quantas. Porque antes, ele havia perguntado se o Mauro Cid utilizava as redes sociais ou algum aparelho de celular que não aqueles que foram apreendidos ou que ele estava utilizando no dia a dia, e ele negou. Vocês já imaginaram se esse advogado pede a quebra de sigilo do celular da esposa de Mauro Cid e da conta Gabriela, não sei das quantas, das carapuças? Se é que ele já não está com os elementos necessários na mão, porque ao fazer essa pergunta e se dar por satisfeito, ficou nítido e evidente que ele tem um elemento que ele não expôs no momento. E o nervosismo e a preocupação do Mauro Cid nesse momento ficou evidente, porque desmontou o que ele dizia, que ele não entrou em contato com os jornalistas da revista Veja, que ele não utilizava as redes sociais. Tudo isso cai por terra neste momento. Depois, o advogado do Braga Neto, do general Braga Neto, o Juca, também foi incisivo nas suas perguntas. E veja que tanto o advogado do Braga Neto quanto o advogado de Bolsonaro pegaram o Cid em contradição de data. Como é que o Cid podia saber que alguém precisaria de dinheiro 2 dias antes de falar com esse alguém? Porque ele afirma que dia 8, 9, 10 e 11 foi uma reunião, se não me engano, 10 e 11 ele estaria em Goiânia, sei lá, uma coisa assim, a chamada reunião com os kits pretos. E ele, antes de saber de qualquer coisa, ele já tinha perguntado para o cara, antes dele fazer a formação de opinião dele, de que o cara precisava montar uma estratégia para ele levar na reunião. Só que quando ele fala para o cara que tinha que montar uma estratégia para levar na reunião, isso aconteceu 2 dias antes do dia que ele falou com o cara pela primeira vez. Às vezes, nas perguntas dos advogados ao Cid, tive a impressão que o Moraes induzia o Cid às respostas. Será que entendi errado? Não, Tânia. Você entendeu certo. O ministro Alexandre de Moraes, e eu quero aproveitar a tua postagem, vocês que tiverem oportunidade de ver novamente ou quiserem fazer esse exercício, percebam como o ministro Alexandre de Moraes quis mostrar o tempo todo que ele é um doce de pessoa, fazendo brincadeiras, descontraído com os advogados. O ministro Alexandre de Moraes hoje era outro. E isso é uma estratégia para querer dizer que não há perseguição ao Bolsonaro. Não se iludam com esse tipo de situação. Isso era uma estratégia para querer dizer e transparecer que não existe nenhum tipo de perseguição, que na realidade ele até se descontraiu com os advogados, ele brincou com os advogados em determinadas reuniões. Acontece que dentro do processo penal existe um momento certo de você agir. Você não pode mostrar todas as suas armas e todas as suas artimanhas logo de cara. Existirão os momentos certos. Haverá um pedido de acariação, por exemplo, entre Cid e Braga Neto? Não sabemos. Haverá um pedido de perícia nos celulares que um dos advogados afirma que efetivamente esses celulares se perderam e que essas provas estão somente agora nos autos, porque você não tem mais condições de fazer perícia. Esse momento não chegou. Só quem teve acesso ao celular foi o PGR e efetivamente a Polícia Federal. Se essas provas realmente sumiram, o julgamento como um todo é passível de nulidade, porque no momento certo os advogados vão pedir e não vão ter. A Cláudia Beda e a nuvem? A nuvem tem muita coisa, Cláudia, mas ela não tem tudo. Exemplo, como é que está dentro do celular a lista de contatos? Como é que você vai ter acesso efetivamente à nuvem e das informações da nuvem? E aquilo que não foi guardado em nuvem, como é que fica? E que poderia somente estar no celular? E o GPS do celular? Porque o celular indica se Mauro Cid realmente estava em Goiânia, não estava, quando que ele estava conversando, se ele realmente estava nesta chamada festa ou convescote aí dos kits pretos, em que momento que isso se deu, o GPS dos celulares, é muito importante. Em qual dos 9 celulares efetivamente existia alguma coisa? Por que com 9 celulares, 3 computadores do ajudante de ordem, do chefe dos ajudantes de ordem, porque o advogado Bolsonaro falou assim, era só você o ajudante de ordem? Não, eu era o chefe dos ajudantes de ordem, mas eu não era o único ajudante de ordem. Bom, então ele não estava 24 horas por dia com o Bolsonaro. E por que então que não existe nenhuma troca de mensagem do Bolsonaro com seu ajudante de ordem determinando algo nesse sentido? Eu quero apenas demonstrar para vocês nessa live que as inconsistências, elas são enormes. Em qualquer outro julgamento normal, numa primeira instância, o juiz já tinha acabado com essa farsa, já tinha encerrado essa. Não é que não existem provas, não, isso também, mas não existem sequer elementos, indícios de prova. O que eles apresentam como indício não é indício, não existe início da execução. E aí eu vejo os advogados contratados pela Globo, porque são todos contratados, eles estão ali para falar o que a Globo quer ouvir. Não, porque neste crime em específico, assim
simples preparação já é a tentativa de golpe. Tá bom. E o arrependimento eficaz? Vocês sabem o que é arrependimento eficaz? Ou não? Suponhamos que esses advogados tivessem certeza e razão naquilo que eles estão falando. Sentiu Moraes meio achado com medo das perguntas e respostas. E estava mesmo. Vocês não sabem o que é arrependimento eficaz? Eu já fui matéria de live minha que eu já expliquei isso. Mas eu faço questão de trazer para vocês, e por isso que é importante a gente sempre ter esse bate-papo, para que vocês entendam. Eu vou fazer questão de ler para vocês aqui. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz é uma causa de exclusão de pena, ou seja, não aplicação de pena no Código Penal brasileiro, que ocorre quando o agente, após ter começado a executar um crime, voluntariamente, ou seja, ele por ação própria, impede que o resultado se produza. Em outras palavras, ele se arrepende e evita que o crime seja consumado. Portanto, eu pergunto para vocês, se tudo o que eles estão falando fosse verdade, e não é, porque nós estamos desmontando toda essa face, mas suponhamos que isso fosse verdade. A pergunta do Fux, ela foi feita nesse sentido. Ele assinou o decreto? O advogado do Braga Neto perguntou se o Cid tinha provas, ele disse que não. Exato, Adriana, não tem. Preste atenção nisso que eu estou perguntando para vocês. Foquem nisso, porque isso é importante. O Fux pergunta, ele assinou o decreto? A resposta, não. Com isso, o Fux desmonta a farsa, porque ainda que se admitisse, somente em hipótese que houvesse iniciado uma tentativa de golpe, ele só poderia ser executado com a assinatura dos decretos, segundo a afirmação do próprio Cid. E a partir do momento que o Fux faz essa pergunta, ele acaba com a farsa. Porque quem pode afirmar o que passava pela cabeça do Bolsonaro naquele momento? Suponhamos que fosse verdade que o Bolsonaro colocou somente o ministro, não tem prova. É a palavra do Cid contra os elementos. Não existe uma prova do que o Cid efetivamente afirmou. E pior, o Cid disse que não participava das reuniões. Ele ficava 10, 15 minutos e saía. E o ministro Alexandre de Moraes, astutamente, quis dizer, não, vamos colocar que 30 minutos no máximo. Olha que de 10 a 15 minutos para 30 minutos é uma diferença enorme. Vejam o que eu falei nesse período e o que eu falei nos 10 primeiros minutos. E façam uma análise. Então vocês começam a observar que está ruindo toda essa história. Ah, Kleber, mas a primeira turma vai condenar. Vai. E provavelmente, pode ser que eu esteja errado, mas só com o principal depoimento e com as perguntas que o Fux fez, e como ele se satisfez rapidamente com a resposta, já foi suficiente para saber que haverá um voto de divergência. E esse voto de divergência é o suficiente para arrastar esse julgamento para o pleno do tribunal. E se ele se arrastar para o pleno do tribunal, com aquilo que nós já temos de jurisprudência que eles mesmos criaram por conta do Lula, que não pode haver prisão senão no trânsito em julgado da sentença. Não existem elementos para prender o Bolsonaro. E esse é o desespero deles. Não existe passaporte na mão do Bolsonaro, como eles deixaram na mão da Carla Zambelli. Não existe uma fuga do Bolsonaro de nenhum depoimento, pelo contrário, ele estava presente na audiência. Enquanto o pau estava atorando, ele estava lá frente a frente com o Moraes. Bolsonaro disse que não vai se recusar a responder as perguntas, que vai responder todas as perguntas e vai enfrentar de cara a cara. E a esquerda, que estava desesperada por um depoimento consistente, nem a esquerda está comemorando o depoimento do Mauro Cid, somente a Globo e a CNN e o Burrol. Porque, como eu mostrei para vocês, o Metrópolis está mostrando outra coisa. Kleber, os advogados do JB e do Braga Neto destruíram o Cid. O cara não se lembra de nada, chegou depois, não sabia, só criticaram o Xandão e ninguém falou de golpe ou matar. E para coroar, não sabe do din-din, quando e onde recebeu. E você dá golpe com dinheiro dentro de um pacote de uma garrafa de vinho. E por sinal, ele não abriu para saber quanto tinha, se tinha dinheiro mesmo ou não. Qual era o conteúdo do pacote? Não sei, eu não abri. Mas deduziram que era dinheiro. Qual o valor? Não sei, eu não vi. Vejam que como advogado, eu não tenho outra palavra a não ser farsa. É um julgamento de exceção. E eu posso afirmar por A mais B. Quando eu vi a atitude do Fux, porque desde o primeiro dia, justiça seja feita, o Fux falou que queria estar presente no depoimento do Mauro Cid. Vocês estão lembrados disso? A primeira ocasião, no recebimento da denúncia, o Fux falou que aceitaria a denúncia porque ele queria, inclusive, chegar no depoimento do Mauro Cid. E ele justificou a aceitação da denúncia com base nisso. Ele falou, não vejo elementos, mas eu quero ouvir, porque quem dá muitos depoimentos, na verdade, não dá nenhum. Afirmação do Fux naquela ocasião. E ele conseguiu e estava presente. Kleber, esse negócio de terem perdido o celular já não se encaixa nesse arrependimento? Não, Tânia. Arrependimento é por parte do Bolsonaro. Não tem nada a ver com PGR, com ninguém. A perda dos celulares é porque muito provavelmente não querem que saibam detalhes de localização. Porque nos celulares fica gravada a localização, o momento exato de cada local e de cada mensagem e onde essas mensagens foram passadas. Se estava dentro do Palácio do Planalto, se estava dentro do Palácio do Alvorada, se estava fora, se estava no Clube Militar. Nós estávamos em reunião no dia tal, porque ele nunca se lembra. Ele não lembra detalhe do dia, nem com ninguém. Teve reunião com os empresários? Não me lembro. E ele não lembra? Ele não lembra da reunião? Aí o ministro Alexandre de Moraes fez a brincadeirinha. O senhor está querendo aditar a denúncia, doutor, para colocar novas pessoas? Não. Ele pode trazer essas novas pessoas como testemunha. Ele não precisa aditar. Teve ou não teve a reunião? Qual foi o teor da reunião? O Mauro Cid estava ou não estava presente? Em que momento ele estava presente? Tudo isso são elementos
elementos que vão ser trazidos após os depoimentos, após encerrar todos os depoimentos. Agora, nós não podemos esquecer que essa denúncia foi fatiada e que tudo isso que aconteceu aqui ainda pode ser anulado pela Câmara, porque o ministro Alexandre de Moraes passou por cima da decisão da Câmara dos Deputados. E sem analisar a resposta do Hugo Mota, ele deu hoje continuidade ao depoimento do Ramage. Se era para suspender somente em relação ao Ramage, por que o Ramage estava depondo hoje? Alguém pode me afirmar? A discussão toda é se o processo poderia continuar ou não em relação ao Ramage, e se continuaria somente em relação ao Ramage, porque o Ramage atuou antes dele ser empossado. Então por que as perguntas que foram feitas hoje eram depois da posse dele como deputado federal? Viu como não tem nexo, que é um julgamento de exceção? O Ramage não poderia estar lá. A discussão que ainda existe, que paira, é o julgamento como um todo deveria ser suspenso ou ser suspenso somente em relação ao Ramage? A Câmara dos Deputados tomou uma decisão e o ministro Alexandre de Moraes limpou a bunda com ela. E o atual presidente, o Hugo Mota, fraquíssimo, fraco, tá mais para uma Carmen Miranda da vida, só falta colocar a melancia na cabeça para querer aparecer, mas atuar como presidente mesmo de uma casa não está atuando, fraco, se submete a decisões absurdas e inconstitucionais contra aquela casa, ao invés de defender os seus pares, contrariando tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha dele à eleição. O que mostra que o destino dele, infelizmente, senhor Hugo Mota, vai ser o mesmo de um dos seus antecessores, o Nhonho, o Rodrigo Maia, que nem eleito foi. Então, quem instaurou essa crise não foi o Bolsonaro. Quem foi lá fazer lobby dentro da Câmara para não permitir que houvesse um comprovante de voto da urna não foi o Bolsonaro. Quem convocou embaixadores para conversar primeiro não foi o Bolsonaro, foi o Fachin. Mas a imprensa, como faz parte de toda essa farsa, faz parte de toda essa trama, ela pincela somente trechos do depoimento e fica martelando naquilo o dia inteiro. E os menos avisados, os mais desavisados, encaram aquilo ali como sendo realidade. Você que chegou agora, senta o dedo no like para que mais pessoas cheguem. Porque o que eu estou expondo aqui é a verdade nua e crua. Eu estou fazendo uma análise jurídica, não estou fazendo uma análise política, não. Eu estou mostrando uma análise jurídica. E volto a insistir, o ministro Fux foi preciso. Então eu apenas trouxe para vocês um elemento que ninguém trouxe. Porque esse elemento tem que ser objeto de julgamento. Se ainda pudesse ser encarado como uma tentativa de golpe, o início de uma execução, não houve golpe. Porque, como eles mesmos dizem, se houvesse golpe, eles não estariam ali para julgar. Então golpe não houve. E por que não houve golpe, segundo o Mauro Cid? Porque o presidente Bolsonaro não teria assinado o decreto. O decreto era o início da execução. Para se ter o que eles chamam de golpe, que na realidade você jamais pode dizer que a Constituição Federal do Brasil é golpista. Porque é isso que estão dizendo o PGR e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Que a Constituição Federal é golpista. Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondam. Garantia da lei e da ordem, GLO, está prevista na Constituição Federal? Estado de sítio está previsto na Constituição Federal? Estado de defesa está previsto na Constituição Federal? Quer dizer então que a nossa Constituição é golpista? Porque ela prevê todos esses institutos? Então é a Constituição que é golpista. Não o presidente da República, porque esses são elementos que estavam em mesa de discussão se poderiam ser aplicados ou não, se caberiam ou não. Por quê? Porque eles são elementos constitucionais presentes na Constituição Federal do Brasil. O artigo 142 deixou de existir na Constituição? Que eles tanto falam? Não, porque o artigo 142 não pode ser interpretado, mas ele está na Constituição, não tiraram até hoje. Ele continua lá. Então discutir institutos que estão prescritos, previstos na Constituição Federal, jamais poderia ser considerado golpe. Mas o Fux foi preciso. Porque isso seria elemento de discussão entre os ministros. Ah, é golpe? Não é? Tá? Não tá? Foi discutido? Não foi discutido? O Fux falou, assinou? Não, não assinou. Não há início de execução. E se ainda assim eles considerarem que há início de execução, não houve golpe porque houve um arrependimento eficaz de quem seria o único beneficiário de um golpe, que seria o presidente Jair Messias Bolsonaro. E, portanto, não seria passível de pena, de punibilidade. Vejam que eu não citei aqui questões políticas. Eu só que citei para vocês elementos jurídicos. É por isso que eu agradeço todos os dias a Deus de ter me dado a oportunidade, depois de passar por uma situação crítica, onde poucos acreditavam que eu poderia sobreviver. E é por isso que eu sempre encerro as minhas lives com a palavra de Filipenses, porque realmente quem crê em Deus pode tudo, porque só Ele pode tudo. Eu me predispus a única e exclusivamente fazer aquilo que eu gosto, que é mostrar para vocês os elementos jurídicos e políticos. E hoje, eu mais do que nunca, creio que tudo tem um propósito. Creio em Deus, todo soberano acima de tudo e de todos. Então vocês vejam, meus amigos, que a gente está pontuando para vocês aqui com base em conhecimento jurídico. Mas o conhecimento não é meu, o conhecimento é de vocês. Ele só precisa chegar a vocês. Eu creio que tudo isso, de uma maneira ou de outra, vai se encerrar muito em breve. E que a vitória vai ser gloriosa. E um homem que se preocupou, num dos momentos mais difíceis da sua vida, com o seu povo, a tal ponto de não permitir que o povo padecesse com uma greve de caminhoneiros ou com uma paralisação de caminhoneiros, eu confesso a vocês, eu nunca presenciei algo assim dentro da política. Se o Bolsonaro já era grande, ele se tornou gigantesco depois disso. Se o Bolsonaro já era merecedor de nós sermos seguidores e confiar na palavra dele, ele ficou muito mais depois disso. E essas palavras não saíram da boca dele. Essas palavras saíram da boca de um delator. De um delator. E por isso que eu peço a vocês, encarecidamente, deixem o seu like, compartilhem ao máximo, compartilhem, curtam, comentem. Esses movimentos é que fazem nós ficarmos cada vez maiores. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu vou dar uma descansada, porque foi terrível, mas ainda está cedo relativamente, são 10 horas da noite ainda no Brasil. Daqui 1 hora eu volto novamente com vocês, tá bom? E quero lembrar vocês que tudo posso, mais uma vez, naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus.
Deus, fiquem todos vocês com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.